Hoje vamos falar do episódio 2 de Gacha Akuta, aí do anime, né, comparado com o mangá. O que que acontece? Tem um ponto muito importante, as falas estão trocadas no anime, então eu vou fazer a narrativa com todas as falas originais para ter aí mais peso e dramaturgia dentro do anime. Após Ruto despencar pelo abismo ali, tomado pelo lixo, sentindo o vento rasgar o seu rosto, enquanto pedaços de entulho caíam junto dele, a escuridão parecia não ter fundo. Por um instante, só havia o eco de suas palavras que sempre o feriram mais do que qualquer pancada. Por quê? Porque isso está acontecendo comigo. Pensou, sentindo o seu peito apertar. Só porque eu nasci no lixo? Porque disseram que eu sou uma imundície? A queda continua até que a dúvida vira um sussurro totalmente amargo. Eu era sempre um lixo para eles. Quando ele abriu os olhos, estava deitado sobre pilhas de sucata e carcaças retorcidas, envolto em um cheiro ácido de ferrugem e podridão. Tentou se erguer tonto, sentindo seu corpo pesado. Onde é isso? Sussurrou enquanto o ar queimava seus pulmões. Isso fede, tudo está apodrecendo. Cada detalhe parecia gritar que ele tinha sido lançado no fim do mundo. Eu fui jogado fora. Mas a visão de algo movendo entre os destroços interrompe qualquer devaneio de Ruto. Um vulto monstruoso feito de metal enferrujado e uma massa negra escurecida começou a se erguer. Que porra é essa? A voz do Ruto saiu falhada de puro pavor, mas em vez de recuar, ele se abaixou, agarrou a barra de ferro caída no chão e apertou ela com força até os seus dedos ficarem brancos. Não, eu não vou morrer aqui, gritou para si mesmo, engolindo o gosto do medo. Vem, vem porra, eu vou te arrebentar. Ruto então avança golpeando a criatura mesmo sabendo que era inútil. O impacto reverbera pelos seus ossos enquanto o monstro ergue o braço para esmagá-lo. E um clarão rasga o ar. A lâmina surgiu do nada dividindo a criatura ao meio e a fumaça dissipou-se no silêncio. Um homem encapuzado então aparece com a máscara, cobrindo seu rosto entre a pilha de lixo. O olhar dele era indiferente, frio, patético. A palavra soou como uma sentença. Ruto, arfando, mal conseguia erguer a sua voz. Que diabos é você? É o estranho não apareceu se incomodar. Ninguém que você precise conhecer, garoto. Ele deu um passo à frente, observando Ruto de cima a baixo. Você lutou bem, mesmo sabendo que ia morrer. Disse com uma calma suave e cruel e com a voz baixa. Virou-se, ergueu o braço apontando para o horizonte coberto de entulho. Esse aqui é o abismo. Tudo que o mundo rejeita acaba aqui. Lixo, imundícia e escória. Tudo igual. Ruto então cerra os dentes. Eu não sou. Mas a voz dele morreu antes de terminar a frase. Poupe suas palavras, garoto. Nada vai mudar. Engine ou Enjin rebateu sem emoção. Só uma coisa aqui, Engine ou Enjin é o mesmo significado, tá? Pelo kanji japonês, as duas palavras são a mesma, tá? Então, lá no anime a gente está usando a palavra Enjin. E aqui no anime, no mangá, a gente usa a palavra Engain, que significa engenheiro. Mas as duas são iguais, tá? Enguin então demonstra sua força poderosa e o seu instrumento de batalha, um guarda-chuva, e começa a fazer a limpeza nos Jinks, usando a sua força monstruosa e o seu poder tremendo e derrador. Ruto fica perplexo ao ver as habilidades de Engain e se pergunta se ele também pode fazer aquilo. Enguin então usa uma de suas habilidades ali, creio que uma das mais fortes, o Unbreak Ear 8. Ele acaba usando ali e aplicando 8 rasgos no chão, elimina facilmente ali os 10 Jinks, cara? E depois disso, eles acabam indo para um outro lugar, E acaba conversando ali, uma conversa com Ruto antes mesmo dele desmaiar. Enguin então se afasta sem dizer nada. Ruto fica parado, tremendo com muita raiva e humilhação. Então, a gente vê que o Enguin diz o seguinte: se ele quebrar agora, não vai valer o meu esforço, pensou ele.
Ruto começou a andar sozinho pela montanha de restos, tentando entender por que ainda se obrigava a continuar. Foi então que ouviu risadas e passos pesados, e sentiu a dor aguda na nuca antes mesmo de tudo escurecer e ele desmaiar. Engin então arrasta Ruto, né, e acaba deixando ele em um lugar para provar o que ele está pensando. Quando voltou a si, a gente vê que ele estava ali próximo a algumas pessoas, as pessoas estavam ali conversando com Ruto, e Ruto ficou meio sem entender. As pessoas acabaram ali desamarrando ele das correntes, mas quando ele voltou a si, ele estava preso dentro de um caminhão e amarrado. Um cheiro de ferrugem misturado a suor enchia o espaço apertado e do lado de fora pessoas cínicas confirmavam o que ele já temia. Olha só o que temos aqui. Um pedaço fresco de lixo. Deixe ele amarrado. Se ainda respira, vai render algum dinheiro. O lixo de cima sempre vende bem. A raiva queimou dentro do seu peito uma mistura de vergonha e anseio. Eu não sou lixo, eu não sou, murmurando e rangendo os dentes. Forçou-se tanto contra as trancas até sentir o seu ombro estralar. Que merda você tá fazendo? Um dos bandidos gritou contra Ruto quando ele estava ali forçando. Olha aqui, você parece estar com fome. Trouxe um pouco de comida do lixão para você comer. E colocou a comida na boca de Ruto. Ruto então disse que aquela comida não está podre. Após arrancar a pele e a carne dos ossos dos dedos do bandido, essa comida ainda está fresca e boa para comer. Os bandidos então encaram Ruto de uma forma diferente. Mas a fúria de Ruto acaba pulando para fora de seu ser, ofegante, com um olhar tomado pela fúria. Eu não sou a porra de uma carga. Cuspiu e caiu para cima na porrada. O bandido avança com a faca erguida, mas o Ruto acaba ativando ali, né, a habilidade dos Givers, né, que utiliza ali, né, o sonho ou os pensamentos positivos como energia, né, e acaba transformando as correntes em arma. Cala a boca! Gritou Ruto golpeando com toda a força que tinha, jogando um homem para trás, mas ele não caiu. E avança de novo com muito mais força. Os bandidos acabam ali atacando Ruto com a faca, né, e tirando essa corrente de sua mão, achando que aquela era a arma que Ruto utilizada, né? As pseudo-armas, as armas que os Givers usam, assim como o guarda-chuva do Engine. Mas Ruto tem um poder diferente. Ele tem um potencial de potencializar aquilo que já não tem mais vida, ou seja, o ferro velho, aquilo que ainda tem ali uma energia guardada. Ele agarra um pneu e aquilo transforma o pneu em uma outra pseudo-arma. A gente vê que o Enginer fica surpreso com isso. Então a gente vê que o Ruto repete novamente que ele não é um lixo, e repetiu essas palavras várias vezes. O sangue e a pele não bastou para fazer ele desistir. Ruto acaba com todos os bandidos ali facilmente, cara. E quando ele vai desferir ali uma porrada no último bandido, uma voz atrás dele diz o seguinte: já chega. Engine acaba surgindo ali sem aviso e num golpe acaba ali, né, meio que derrubando o homem. Afanado, o Huro vira o rosto meio, tipo, desentendido, cara, encara ele e fala: pô, você não era o cara estranho que tava com aquela máscara? Que lugar é esse, cara? O que que aconteceu? Meio sem entender. E a gente vê que o Engine acaba falando: você usou muita energia, por isso você ficou meio aéreo, né? Assim, meio fora do senso da realidade. Realmente, rapaz, você tem fibra. Você não implorou e não rastejou, mesmo sem ter nada. Diz Engine com a voz baixa mais firme. Por um segundo, seus olhos quase demonstraram algo parecido com respeito. Ruto não respondeu nada. E o Engine acaba ali, né, meio que estendendo a mão para ele. E diz o seguinte: rapaz, venha comigo. Você tem potencial para se tornar um giver. Aliás,
Entre as pilhas de lixo de tudo que foi rejeitado, Ruto se sentiu, através daquelas palavras, poderiam ser o começo de alguma coisa. Não uma absolvição, mas uma chance de provar que ele era mais do que disseram. Então, ali no mangá, mesmo após ele falar que ele tem potencial para se tornar um giver ou um limpador, né, que basicamente é quase a mesma coisa, só muda ali a linguagem narrativa, o Ruto diz que não quer, né, ele não quer. Mas, basicamente, depois, na próxima cena, a gente vê que ele queria isso, né, queria ter aquele poder que o Engain tá usando, né. Então, basicamente, aquilo ali é um recomeço para ele. E é dali que começa a coisa ficar séria, né. Porque no próximo episódio, basicamente, após ele ir para a base secreta ali dos Givers, alguém vai medir o poder do Ruto. E, cara, pensa num poder. Isso aqui já é um spoiler, então não vou contar muito não. Vou deixar pro próximo episódio. Eu vou ficando por aqui e até mais.